A mulher que ocupou um papel central no maior erro do rei mais emblemático de Israel. Essa figura é Batseba, a esposa de Davi, que também foi a mãe do rei mais próspero na narrativa bíblica, o rei Salomão. Antes disso, ela teve uma vida ao lado de outro homem, Urias. A história de Batseba se entrelaça com a narrativa da queda de um homem identificado na Bíblia como alguém que era segundo o coração de Deus. A trama dela se mistura com um pecado que inicialmente parecia que não seria punido, um erro que poderia permanecer escondido aos olhos humanos, mas que não escapou da atenção divina. Neste vídeo, você descobrirá o que a Bíblia realmente relata sobre a identidade de Batseba e qual foi sua responsabilidade nos eventos que se desenrolaram. Será que ela foi uma vítima inocente ou uma personagem vil nessa trama? Acompanhe até o fim para obter uma compreensão completa. A Bíblia relata que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel. Seu nome possivelmente carrega o significado de filha de um juramento ou sétima filha. Ela também é mencionada nas Escrituras como Batistuar, o que significa filha de abundância. Antes de seu envolvimento com Davi, ela era a esposa de Urias, um soldado destacado no exército de Israel. No entanto, a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias, deixando lacunas sobre o relacionamento deles. O que se sabe é que, em um certo dia, Davi avistou Batseba enquanto ela realizava um ritual de purificação se lavando. Essa ocasião coincidiu com um período de guerra para as forças israelitas, e Urias, marido de Batseba, estava no campo de batalha, servindo no exército. Por outro lado, mesmo sendo também conhecido como um rei guerreiro, Davi não estava participando daquela batalha. Ele estava em seu palácio, mas seu coração e mente estavam vazios e vulneráveis a uma trama pecaminosa. E aqui entramos na parte mais complexa e triste da história de Batseba. A Bíblia relata que, do terraço de seu palácio, Davi avistou Batseba se banhando e a desejou. Ele fez investigações para descobrir quem ela era, e apesar de receber informações sobre sua identidade, que ela era filha de Eliã, um dos melhores guerreiros dele, neta de Aitofel, um dos conselheiros mais próximos, e a esposa de Urias, um de seus soldados mais fiéis, Davi optou por ceder aos seus impulsos e se deixou ser dominado pelo pecado. Impressionado pela beleza de Batseba, Davi ordenou que ela fosse trazida ao seu palácio, onde eles tiveram relações. E assim, o pecado de adultério foi consumado. Algum tempo depois, o rei Davi descobriu que Batseba estava grávida. Ele então se esforçou ao máximo para esconder seu erro. Inicialmente tentou fazer com que Urias acreditasse que o filho era dele. Para isso, ordenou que Urias voltasse a Jerusalém, na esperança de que ele se deitasse com Batseba. Se isso acontecesse, Urias não suspeitaria da gravidez de sua esposa. No entanto, Urias não concordou em ir para casa e estar com sua esposa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Apesar de Davi ter até mesmo embriagado Urias na tentativa de induzi-lo a fazê-lo, Urias se recusou. Foi nesse ponto que Davi afundou ainda mais no pecado, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele acabou sendo morto. Após o período de luto de Batseba pela morte de seu marido, Davi a tomou como sua esposa. Talvez ele acreditasse que, ao fazer isso, havia resolvido seus problemas e preservado sua reputação e a honra de Batseba. Tudo parecia calmo e oculto, mas Deus havia observado tudo o que Davi havia feito e não estava satisfeito. O Senhor enviou o profeta Natã para denunciar o pecado de Davi e expor sua depravação. Primeiramente, Natã contou a Davi uma parábola que ilustrava a situação entre Davi, Batseba e Urias. Essa parábola foi apresentada de tal maneira que, antes mesmo de Davi perceber que a história era um reflexo de seus próprios atos, ele ficou indignado com a injustiça descrita na narrativa. Ele declarou que o homem que havia cometido tal ato merecia a morte. No entanto, quando Davi percebeu que a parábola estava se referindo a ele próprio, ele ficou profundamente consternado. Diante dessa narrativa bíblica, frequentemente surge a pergunta sobre o papel, a postura e a culpa real de Batseba nesse pecado. Afinal, Batseba foi uma antagonista ou uma vítima nessa história? Através dos séculos, estudiosos têm debatido sobre o que exatamente aconteceu nesse trágico episódio.
De modo geral, todos concordam que o que ocorreu foi inaceitável e um pecado terrível. No entanto, existem interpretações divergentes sobre o papel de Batseba nesse contexto. Alguns estudiosos sugerem que, como Davi viu Batseba do terraço de seu palácio, talvez o local onde ela estava tomando banho não fosse completamente privado. Eles argumentam que ela poderia ter sido imprudente nesse sentido, ao escolher se lavar em um lugar onde poderia ser vista. A interpretação que sugere que Batseba foi imprudente ao se lavar em um local visível parece problemática, uma vez que não há nada no texto bíblico que respalde essa conclusão. O fato de Davi ter conseguido avistar Batseba enquanto ela se banhava não implica que ela tenha sido negligente. Vale ressaltar que Davi viu Batseba do terraço de seu palácio, e isso é relevante no contexto bíblico. Do palácio, Davi tinha uma visão estratégica e privilegiada da cidade, permitindo-lhe ver coisas que as pessoas em suas casas não conseguiriam. Além disso, o relato bíblico dessa história, registrado no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, começa enfatizando, logo no primeiro versículo, que tudo isso aconteceu na época em que os reis costumavam sair para a guerra. O texto claramente posiciona Davi como alguém que estava onde não deveria estar. Portanto, é possível que Batseba sequer soubesse que o rei estava no palácio, e mesmo que soubesse, ela poderia não ter percebido que o terraço do palácio proporcionava a visão do local onde ela se purificava. Dizer que Batseba teria sido imprudente nesse episódio é apenas uma suposição, não um dado baseado na Bíblia. E mesmo que Batseba tivesse sido imprudente ao escolher um local onde pudesse ser vista pelo rei, isso de forma alguma daria a Davi o direito de tomá-la como sua mulher. Alguns comentaristas levam essa interpretação ainda mais longe e argumentam que Batseba poderia ter intencionalmente seduzido o rei de Israel, escolhendo se purificar em um lugar ou momento que pudesse insinuar algo para ele. No entanto, esse tipo de posicionamento é mais uma especulação que não se sustenta quando se analisa cuidadosamente o texto bíblico. O motivo é que em nenhum ponto do texto bíblico Batseba é retratada como alguém que arquitetou e teve sucesso em um plano de sedução do rei. Pelo contrário, quando Deus levantou o profeta Natã para confrontar Davi, a mensagem divina claramente coloca Davi como o responsável pelo que aconteceu. O texto bíblico também não repreende Batseba. Segundo a lei mosaica, um casal que praticava adultério consensual seria punido com a morte. No entanto, nenhuma punição é especificamente direcionada a Batseba. Na parábola de denúncia contra Davi, Batseba é retratada como uma ovelha inocente que foi arbitrariamente tirada de seu dono por alguém mais poderoso. Além disso, a sequência da repreensão divina, repetida várias vezes no texto bíblico, indica que Davi tomou posse de uma mulher sobre a qual não tinha direito algum. Essa verdade bíblica contraria uma interpretação frequentemente mencionada por algumas pessoas na internet, alegando que Batseba possuía uma carta de divórcio de seu marido quando Davi a tomou. Essas pessoas se baseiam em antigas tradições judaicas que sugerem que um homem, ao sair para a guerra, deixava uma carta de divórcio condicional para sua esposa caso algo terrível lhe acontecesse no campo de batalha. De fato, há evidências de que na cultura judaica, um marido poderia fazer de sua própria morte uma condição para a validação do divórcio, possivelmente para permitir que sua esposa casasse fora da lei do levirato, que exigia que a viúva se casasse com um dos cunhados. Assim, retroativamente, a mulher não se tornava uma viúva no momento da morte do marido, mas sim uma mulher divorciada. No entanto, isso não altera a situação de Davi em relação a Batseba. Mesmo que Batseba tivesse uma carta de divórcio com cláusula de retroatividade, concedida por Urias antes de partir para a guerra, algo que não é possível confirmar, ainda assim, quando Davi se envolveu com ela, Urias estava vivo e era seu marido naquele momento. Foi o próprio Davi que mais tarde provocou a morte de Urias. De qualquer forma, a repreensão de Deus contra Davi, através do profeta Natã, não foi uma repreensão dirigida a alguém que se envolveu com uma mulher desimpedida. Pelo contrário, foi uma repreensão contra alguém que roubou a esposa de outro homem. Outro ponto importante é que o texto bíblico também relata a lamentação de Batseba pela morte de seu marido. Portanto, à luz da narrativa bíblica, não há outra interpretação senão a de que Batseba foi uma vítima nessa história. Supor que o que aconteceu trouxe satisfação a Batseba, porque ela eventualmente se relacionou com o rei de Israel,
e se tornou sua esposa, é uma inferência que carece de base bíblica. Fazer tais suposições sobre os pensamentos e caráter de uma mulher sem qualquer evidência ou base bíblica é injusto. Uma leitura natural do texto bíblico indica que Davi usou sua posição de poder, realeza e liderança da nação para impor sua vontade sobre o casamento de Batseba, a vida de Urias e a lei de Deus, que condenava sua cobiça e seu comportamento ilícito. Curiosamente, quando Davi abordou Batseba, ela estava realizando sua purificação conforme a lei, ou seja, enquanto Davi estava violando a lei ao buscar Batseba, ela estava observando as regras da purificação das mulheres de acordo com a lei. No entanto, é importante notar que o texto bíblico não usa palavras que denotam violência física de Davi contra Batseba. Por exemplo, mais adiante no mesmo livro de Samuel, o escritor bíblico registra o episódio desastroso envolvendo Amnon e Tamar. Nesse registro, termos hebraicos são usados para deixar claro que Amnon agiu com violência para se relacionar com Tamar, que tentou resistir. No entanto, esses termos não são repetidos para descrever a atitude de Davi em relação a Batseba. O relato bíblico não sugere que Davi usou violência física para consumar sua relação com ela. No entanto, isso não diminui a gravidade das ações de Davi e não muda o fato de que Batseba foi violada por ele. Alguns questionam por que Batseba não se recusou a se relacionar com Davi, por que não resistiu ou não pediu ajuda. Naquele contexto, quando ocorriam situações desse tipo, normalmente a questão era levada ao rei para que ele pudesse resolver de acordo com a lei, punindo o culpado e amparando a vítima. Portanto, a pergunta é: a quem Batseba poderia recorrer naquele momento? A quem ela poderia pedir ajuda? Além disso, Deuteronômio 22 na lei mosaica não considerava culpada uma mulher que não tivesse quem a livrasse de uma relação não consensual. Batseba foi vítima justamente daquele que tinha o dever de protegê-la como líder da nação. Ela foi vítima de alguém que usou sua posição de autoridade e poder para coagi-la. Ela foi vítima daquele que estava acostumado a dar ordens e comandar, como se vê no contexto em que Davi mandou Joabe liderar uma guerra, enquanto ele permanecia onde não deveria estar. Posteriormente, Davi ordenou que seus servos trouxessem a mulher que ele cobiçava, e em sequência, ordenou novamente quando o marido dela foi morto. Esse padrão de Davi conseguindo o que queria por meio de ordens só chegou ao fim quando ele foi confrontado por alguém que era obediente a Deus, acima de qualquer realeza. O profeta de Deus estava submisso a uma autoridade muito superior, a autoridade de Deus. Essa é a autoridade que finalmente confrontou Davi e expôs suas ações erradas. A narrativa bíblica mostra que Batseba foi vítima de alguém que usou sua posição de poder de forma abusiva e não encontrou justiça até que uma autoridade divina superior interveio. Davi, o rei que parecia intocável, logo percebeu que era um miserável digno de morte. A Bíblia não esconde os erros e defeitos de seus heróis. Aqueles que interpretam a situação para colocar Davi como vítima, ou como vítima de uma mulher mal intencionada, parecem querer ocultar o que a Bíblia denuncia, evitar confrontar o que ela reprova, e até justificar o que é injustificável à luz do padrão moral de Deus. Davi, por sua vez, entendeu que havia transgredido a lei divina, que ele tanto amava e na qual se deleitava. O Salmo 51 mostra sua contrição diante de Deus pelo pecado que cometeu. Davi expressa sua preocupação em não ser afastado da presença do Senhor e em não ter o Espírito Santo retirado de sua vida. No entanto, apesar do genuíno e sincero arrependimento de Davi, o filho de seu adultério com Batseba veio a falecer, e sua família enfrentou consequências terríveis e duradouras. Pouco depois, na continuação da história de Davi, Aitofel, o avô de Batseba, que costumava aconselhar o rei, passou a aconselhar Absalão e apoiou sua tentativa de usurpar o trono de seu próprio pai. De maneira curiosa, foi o avô de Batseba que aconselhou Absalão a violar as concubinas de Davi diante de todo o Israel, cumprindo a profecia de Natã de que o que Davi fez em segredo seria feito contra ele em público perante todo o Israel. Sobre esse ponto, muitos teólogos do Antigo Testamento acreditam que a atitude de Aitofel ao trair o rei pode ter sido uma represália contra Davi por não aceitar o que ele havia feito com sua neta Batseba. De qualquer forma, após estarem casados legalmente, Davi e Batseba foram pais de outros 4 filhos.
Salomão, Simeia, Sobabi e Natã. Salomão, sem dúvida, foi o mais ilustre deles. A coroação de Salomão ocorreu em um momento de conspiração para que seu meio-irmão Adonias assumisse o trono de Israel. Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, desempenhou um papel importante para que Adonias não alcançasse seu objetivo. O sucesso em sua reivindicação fez com que Davi proclamasse rapidamente Salomão como rei. Quando isso aconteceu, Batseba se tornou a rainha-mãe em Israel. Por fim, como mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento ao ser incluída na genealogia de Jesus. O texto bíblico, no entanto, não deixa de mencionar que ela foi a mulher de Urias antes disso. Ou seja, até mesmo a linhagem mais honrosa em que Davi poderia ser mencionado traz um lembrete de seu pecado. Ao observar isso, podemos reconhecer que Deus cumpre seu propósito apesar das fraquezas humanas. Talvez, ao ouvir essa história, você se sinta superior a Davi. No entanto, sem a graça divina, não somos nada. Não há mérito em nós mesmos. Davi, Batseba, Urias, você e eu, se hoje somos beneficiados pela bênção de Deus, isso é graça, é um favor imerecido. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, convidamos você a se inscrever agora e se tornar um membro para nos apoiar em nosso trabalho. Deixe também seu comentário, compartilhando o que você pensa sobre a história de Batseba. Deus abençoe.